Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 26 de agosto do ano 2016. A chave é este teu livro. Solidariedade, ela só serve para uma pessoa que vive neste mundo a serviço de seu Deus, como nós, irmão Papa Pedro II. Tu podes usar esta palavra, porque ela já diz tudo, e não um que não sustenta o que diz. Por exemplo, quando um leigo fala com a sua própria boca, quando abre para falar, não tropeça no que diz, mas quando se ouve o que ele ou ela falar, procure ver se os mesmos combinam com os teus modos, falando sobre o batismo certo. Se esta pessoa já foi católica e não é mais, daí então já se pode ver que dali não se espera mais nada. Sim, porque o batismo é um só e não dois. Como pode essa pessoa querer dizer que Deus é um só para todas as religiões? Por detrás de tudo isso está a voz do mentiroso. É ele que vem enganando a maior parte da humanidade, se esquecendo de que Jesus, ele mesmo foi quem falou: não vos deixeis enganar por esses que só pensam em si, e não naquilo que já está escrito, que todo poder vem do Espírito Santo. Ele só repartiu com os apóstolos línguas de fogo quando subiu ao céu, para que eles pudessem falar em várias línguas, mas que o batismo para todos eles foi um só. Por isso, meus irmãos, não vão pensar que Jesus, na hora da separação, perdoará um só desses se não estiver dentro da Igreja Católica Apostólica Conservadora. Nenhum deles passará para esta vida em que vivemos. Eu sou Marcos, que fiz tudo conforme ele ensinou, sem deixar nada para trás, a não ser Judas, como este que lá está, um revolucionário que pensa que por ter o nome de Papa já é superior a todos. Não é. O que agora, por enquanto, és tu, irmão, que estás com a chave, que é este teu livro, a palavra viva de Deus. Se um desses vier a teimar que isto não significa quase nada, então que ele procure ler no livro o Sermão da Montanha. Ali já diz tudo. Foste, irmão Papa Pedro II, já escolhido quando Jesus disse: é preciso que ele fique vivo até minha segunda vinda derradeira. São Marcos, filho de Maria, e Papa Pedro II. Vejam vocês como é importante as mensagens. Às vezes também saber interpretá-las, né? Aqui São Marcos está falando do batismo, que é um só. Quantas pessoas nesse mundo já se deixaram enganar por falsas seitas, né? Por falsos pastores, dizendo que ali está Jesus e não está, né? Aqui São Marcos está confirmando novamente. Procure ver, eles falam bonito, mas procura ver se o batismo é o mesmo, se diz com a Escritura, né? Como Jesus fala. Lá entre eles sempre tem uma falhinha. É contra alguma coisa que está na Igreja Católica Apostólica Conservadora hoje, né? Aqui está falando. Então, para nós que caminhamos dentro dessa obra, Palavra Viva de Deus, nós temos que ter essa convicção. Aqui São Marcos está falando, a chave é o livro, a Palavra Viva de Deus. Por quê? Porque Deus suscitou mais uma vez um profeta, falou por vários anos, né? Por 45 anos ele ficou evangelizando, mandou mais de 1 milhão de palavras. São 4.708 mensagens. Então, essa é a chave. Tudo está aqui. Não querendo ser maior que a Sagrada Escritura, porque não é, né? Jesus diz que é o maior de todos a Sagrada Escritura. Mas esse aqui está complementando, num linguajar mais popular, para a gente entender de uma forma mais fácil. Para as pessoas entenderem nos nossos dias de hoje.
os acontecimentos que estão acontecendo agora, né? Vocês veem que a mensagem bate com vários assuntos agora, atual. Então, para isso, Jesus suscitou um profeta. Por isso é a chave que ele tem em mãos. E aqui vai ter que ficar vivo. Por que ficar vivo? Se partiu, mas é vivo em nossa mente, vivo espiritualmente, no nosso dia a dia, ele está vivo. Nós comungamos ele também, né? Essas mensagens, essas palavras, é o dia todo. Quem está nessa obra, aqueles que não acreditam, não faz mal. Já estão no seu caminho também, né? Jesus disse que a terça parte só é dele, né? 3 partes não é mais dele, né? 1 parte só é dele. Então imagine. Então é pouco, mas ao mesmo tempo é bastante, né? Porque no mundo de 7 bilhões, mas Jesus disse que é o mundo desde que o mundo foi mundo, todos vão ter que ressuscitar para ver ele novamente. E aí depois sim vai ser cada um para o seu lugar, né? Então nós temos que caminhar de uma forma, vamos dizer assim, sem medo de falar a verdade, sem medo de expor aquilo que a gente sente, né? De demonstrar para o nosso irmão, para a nossa família, para qualquer pessoa o que nós somos. Não viver escondido, não viver com medo de pronunciar a palavra de Deus. Ontem ainda na cidade, comprando alguma coisa aqui para o estúdio, e é o local que o pai sempre ia, né? E lá eu perguntei para eles se eles lembravam do pai. Oh, e como lembraram? Aí só comentaram porque o pai tinha se afastado um tempo, mas é porque, como eu já falei, né? O pai onde andava, ele falava sempre, né? Da palavra de Deus. Nunca deixou de pronunciar o que fazia. E houve um desentendimento lá, então o pai se afastou. Mas eles lembraram. Em vários locais que a gente vai, sabem quem é o Bento da Conceição. O pai não se declarava profeta, né? Mas nós sabemos que é o profeta. Então, se é um profeta, né, que Jesus diz, as leis que os profetas deixaram, esse profeta não deixou lei? Claro que deixou. O que ele pronunciava também virou lei. Então nós temos que cumprir essas leis. Primeira lei que nós devemos cumprir, honrar o nome dele, meu Deus. Nós não podemos denegrir a imagem dele. Então, quando eu me revolto e faço algo que ele dizia que não era para fazer, eu estou sendo desobediente, né? Eu estou sendo um intransigente nessa história. Se certos assuntos ele parou, ele não fez mais, ele tirou, não queria mais naquele local, ou não era para fazer certos assuntos, não é para fazer isso, né? E a gente faz hoje, então eu estou sendo desobediente, né? Se Jesus diz as leis que os profetas deixaram, quantas vezes ele pronunciou sobre as vestes? Quantas vezes ele falou sobre isso? E hoje eu mudo a minha atitude? O que eu sou? Ah, mas Deus é misericordioso, mas é justo. Isso nós já estamos cansando de falar, né? Deus é justo. Ele diz, eu não vim para abolir as leis do profeta, eu vim para cumprir. Então, se ele mandava o profeta falar, vai ter que ser cumprido. Senão que Deus é esse que nós seguimos também. Cadê essa justiça daí, né? O profeta falou, quando partiu, volta tudo a estaca zero? Não pode ser assim. Nós temos que cumprir, gente. Nós que estamos nessa obra, vocês que estão acompanhando através da internet, que está no mundo todo, né? Essa obra está espalhada no mundo todo. Vocês que estão descumprindo com as leis, vocês vão ter que prestar conta também. Principalmente quando vocês levantam falso testemunho, quando vocês falam coisas que o profeta não fez, né? Quando falam, quando mentem, né? Quando mentem sobre a família, quando falam assuntos que o profeta não pronunciou, assuntos que o profeta sempre lutou contra, e vocês hoje falam sobre isso, vocês vão ter que prestar conta. Seja lá quem for, né? Pode ser a própria família, vai ter que prestar conta. Se lutar contra, porque Jesus diz, aqui Jesus diz, vai ter que ficar vivo até São Marcos, né? Até a vinda de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus voltar, não é mais o Bento da Conceição, né? Que nós vamos lembrar, daí é nosso irmão. Então, até a vinda de Jesus, nós vamos lembrar dele como profeta, como nosso pai, como nosso irmão, como nosso tio, né? Como nosso sogro, como nosso cunhado, como marido. Depois não é mais, mas até a vinda de Jesus, ele vai ficar vivo dessa forma na nossa mente. Então nós temos que honrar isso.
nós filhos principalmente, né? Como nosso pai, como que nós podemos mudar algo? Jamais vai ser mudado, né? Já tentaram várias vezes, como eu falei na segunda-feira aqui, já tentaram várias vezes, mas daí é o diabo falando pela própria boca da pessoa que está perto da gente. Isso não é mais que agressividade, né, dele falar dessa forma, mas é verdade. Judas queria o quê? Dizer que era mais bonzinho do que Jesus? Né? Quem sabe um pouquinho da história de Judas, o que ele queria fazer? E Jesus fez o quê? Onde é que está Judas hoje, né? Tem mensagem aqui falando que ele é um grande lá no inferno. Um demônio muito forte também lá no inferno, né? Por quê? Porque quis ser mais do que Deus. Então hoje, nessa caminhada que nós estamos, não invertam os valores do que eu estou falando, tá? Eu só não estou querendo endeusar o profeta, mas só dar o valor devido a quem merece. Ele foi chamado por Jesus. Ele recebeu as mensagens. Ele recebeu a palavra de Deus. Na casa dele, na capela, foi estampada a sagrada face. A urna sagrada está aqui. Ele mandou fazer. Então foi tudo ele. Não tem eu, não tem outra minha irmã, não tem meus irmãos, não tem ninguém. Nós simplesmente estamos mantendo o que ele fez, honrando a palavra do profeta, honrando essas leis que foram deixadas para ele. Ninguém mais, Jesus diz, né? Quem não quiser acreditar não faz mal também. Ninguém mais vai surgir até a vinda de Jesus. Foi ele o último. Então nós só precisamos manter essas leis que foram deixadas por ele, mas com dignidade, com obediência, com respeito. Eu não posso mudar nada. Jesus diz lá na Sagrada Escritura, né? Ai daquele que muda um tio da minha palavra. Então essas palavras são todas deles. Tem gente que, né, inverte os valores. Ah, mas foi o seu Bento, ou foi o profeta. Não foi ele. Ele escreveu, mas é o céu se comunicando. Então, nada pode ser mudado. Nada. Não existe meio termo, né? Mas só um pouquinho, tentar melhorar aqui. Se fosse para ser melhor, Deus tinha falado para ele de uma forma diferente. Se o santuário não fosse daquela forma, Deus tinha feito diferente. Né? Se a capela aqui, qualquer coisa que foi feito na obra, se fosse para ser diferente, Deus tinha inspirado o profeta para fazer diferente. Então, vamos dizer lá, o santuário, voltar. Ah, mas não foi o profeta que fez, foi o Alex que desenhou. Está aqui na mensagem, inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo que está ali foi obra do Espírito Santo. Claro que foi nossos braços que fizeram, né? Mas a inspiração toda do Espírito Santo. Através de quem? Do nosso profeta, que era o canal, como o Padre Romo falava, né? Era o nosso telefone com o céu, através desse profeta. Então não tirem, não tentem tirar, né? Porque não vão conseguir. Há outro assunto também, que questionaram comigo a palavra Deus, né? Que eu pronunciei lá na... Eu vou falar aqui para falar num geral para todos. Que eu anunciei no programa da rádio que as pessoas poderiam comprar, né? A réplicazinha lá da palavra Deus, a cruzinha e o peixe. E teve pessoas que comentaram comigo que isso não poderia acontecer. A palavra Deus não pode ser copiada, mas ela não é copiada. A palavra Deus é uma só, é única, está ali. Agora, a gente ter uma lembrança em casa, pode ter. Né? Eu acho que isso não tem problema, né? Não faz mal. As pessoas me questionaram que não deveria permitir isso, né? Uma, que eu não tenho autoridade para isso, né? Para não permitir alguém fazer alguma coisa, não compete a mim. Outra, que também ninguém me pergunta, né? Nem para mim, acho que nem para a família não foi perguntado se podia ou não fazer. Mas eu acho, particularmente, é a minha opinião, não tem problema, né? Como a gente tem as imagens dos santos, tem a imagem ali da Pietà, tantas coisas que são sagradas, a gente tem em casa para lembrar, né? Para ter aquilo como uma lembrança para a gente. Então, a palavra de Deus, eu acredito que também pode ter. Não como uma vez foi feito, né? Uma vez foi feito de árvorezinha igual, ali tentaram fazer igual, né? Galinhos, e disseram ainda que acharam. Não foi só o profeta que recebeu. Acharam. Aí sim, aí é uma afronta, né? Aí estão querendo desafiar Deus. Agora, dessa ali que está ali, não, essa ali é feita de madeirinha, quadradinha, bem singela, né? Eu acredito que não tem maldade. Mas ainda vou conversar certo com a família para ver o que eles acham. Eu acredito que não existe maldade nisso aí. O que nós precisamos é isso. É nos unir cada vez mais, respeitar
Até embaixo d'água, gente, tem que respeitar esse profeta. Não só ele, né? Todos que já passaram pela terra, mas esse que conviveu conosco. Talvez, por ter convivido junto com ele, a gente passa do limite, né? Acha que é uma pessoa simples, como qualquer um de nós é, e ao mesmo tempo não é. Foi ele chamado por Deus, Deus falava com ele. Então, ele tem esse grau acima da gente, né? Nós precisamos respeitar isso. Tem que ser respeitado. Principalmente a família. Que de alguns da família já não estão respeitando mais. Estão denegrindo um pouquinho, né? Não vão mudar porque a imagem dele está feita. Mas para algumas pessoas que já não gostam, que não acreditam, então usam isso como pretexto. Né? A própria família dele faz isso, também vão fazer. E se enganam, né? Porque depois cada um vai ter que prestar conta do que fez ou deixou de fazer. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.